Vamos então à leitura da palavra do Senhor, nesta manhã especial e abençoada, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5, para a glória do nosso Deus. Muito bem, todos acharam, né? Glória a Deus. Vamos ler então. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, estou lendo a partir do primeiro verso, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era varão, e era este varão homem valoroso. Eita, tá difícil falar. Vamos lá de novo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, ou seja, de grande valor, porém leproso, né? Ele era leproso. Deus havia dado, né, livramento aos sírios, mas ele era um homem que tinha lepra. Versículo 2: E saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Dê uma paradinha aí, irmãos. Quem já conhece a história de Naamã, quem já nos viu aqui ou nos ouviu pregando, ou em outros, né, lugares, outros pregadores, outras mensagens, sabe muito bem que essa é uma das histórias bíblicas mais conhecidas. E eu tenho até mensagens, né, a respeito dela, pregadas aqui na igreja, várias mensagens. Mas eu senti de Deus de hoje nós revivermos algo muito importante, principalmente para esses dias que estamos vivenciando ultimamente. Então, havia esse homem, esse general, que era braço direito do rei da Síria. A Síria, nessa época, queridos, era uma grande potência militar, e eles conquistavam, né, ao seu redor as nações circunvizinhas. Eles dominavam. Os reis dessas terras continuavam lá, mas precisavam manter, né, um imposto para que a guerra não viesse. Era uma forma de dizer assim: tudo bem, vocês vão ficar livres, né, entre aspas, mas eu preciso que vocês paguem aqui o imposto para manter a nossa paz e não haja guerra. E diz a Bíblia Sagrada que eles invadiram, e quando invadiram Israel, levaram prisioneira uma menina. Eu tenho uma mensagem específica sobre isso, sobre essa menina. Não vou falar muito sobre ela hoje, mas eu preciso relembrar que não só por ser uma menina, né, por ser uma garota, mas principalmente porque ela demonstrou algo fantástico e fenomenal. Leia comigo o versículo 3, diz aqui a palavra: e disse esta, ela havia sido levada prisioneira, ela não foi por vontade própria, você entende isso? Ela não foi de maneira deliberada, ela foi à força tirada dos seus pais, do convívio dos seus familiares, dos seus amigos. E diz a palavra de Deus: e disse esta a sua senhora: tomara, ou quem dera, ou oxalá, que o meu senhor estivesse diante de quem? Guarde isso, por favor. Quem dera que o meu senhor, que Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele, o profeta, o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou quem? A menina que é da terra de Israel. Eu falei aqui anteriormente sobre isso, dizendo: olha, queridos, que coisa forte. O que uma menina disse em casa, o que uma menina escrava disse na sua família, chegou a mensagem até onde? Até a presença de um rei. E essa é uma das questões que eu gosto de elencar, para que os irmãos entendam o quão importante é o que você fala. Que você não deveria falar coisas sem ter, sabe,
um senso de direcionamento do Espírito Santo na sua vida, que você vigiasse. Como é que eu faço isso, pastor? Quer dizer que tudo que eu vou falar, eu tenho que pensar, eu tenho que meditar? Sim, tudo que se vai falar, você precisa pensar, mas não somente isso, pedir a Deus o direcionamento. O rei Davi, certa vez, ele disse: Senhor, põe um guarda, olhe para cá, põe um guarda na porta da minha boca, para que eu não venha a pecar contra ti. É alguém que está dizendo: Senhor, me ensina a falar, me ensina, Senhor Jesus, a falar, tá? Porque eu preciso de direcionamento. Eu preciso que o Senhor faça, né, com que a minha vida ela seja direcionada por Ti. Essa menina está sendo usada por Deus, irmãos. Era alguém escrava. Ela poderia ter ódio no seu coração. Ela poderia ter raiva de dizer: me tiraram da minha casa. Menina, ela queria brincar. Ela não queria trabalhar à força. Ela não queria ser escrava. Mas note, não há maldade no coração dela. Vendo que Naamã é leproso, ela diz: se ele tivesse na presença do profeta, ele ia ficar curado. E aquilo enche Naamã de esperança. Ele leva essa mensagem até o rei e diz assim a palavra de Deus, versículo 8: então disse o rei da Síria: vai, anda, quer dizer, se apressa, enviarei o quê? Uma carta ao rei de Israel. Você lembra dessa época em que a gente ia procurar emprego, né? E quando você tinha uma carta de alguém, um vereador, né? Um prefeito, um empresário, as pessoas faziam isso, né? Chegavam para pedir uma carta de recomendação. Eu sou dessa época. Quando você chegava para entregar um currículo com uma carta de recomendação, aquilo tinha um valor. Aquilo tinha, sabe, um algo especial. É o que aqui em Natal vocês chamam de deixa eu lembrar aqui. Ah, meu Deus, me lembra. Peixada. Eu ainda vou descobrir por que essa expressão, que eu não entendi ela ainda. Peixada. Fulano é peixada. Quer dizer, é alguém que vai me dar uma força. É alguém que vai me dar um empurrão para que eu consiga conquistar o que eu preciso. Às vezes esse termo é usado de maneira pejorativa, né? Mas eu estou falando no sentido de amizade. Não sei se a expressão que eu entendi corresponde ao que eu quero dizer, né? Espero que seja. Espero que eu não esteja falando besteira aqui, tá? Mas no sentido, você que está compreendendo? De dizer assim: olha, vou te dar uma carta porque é meu amigo, é uma pessoa do meu convívio, e eu vou pedir para ele te ajudar. Eu vou pedir para ele te dar uma força. Foi isso que o rei disse. Mas não era só isso. Era uma carta de pedido, mas na verdade era quase uma ordem. Porque o rei de Israel estava submisso ao rei da Síria. E quando ele diz, olha, vamos ver o que diz o teor da carta. O que diz na carta? Leia comigo, né? Enviou uma carta ao rei de Israel, versículo 5, né? É isso? E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata. Isso é Naamã fazendo, tá? E 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, ou vestes festivais, né? Tem tradução que fala vestes festivais, quer dizer, roupas caríssimas, roupas, né, da corte, negócio chique, negócio caro. Ele leva um presente. Versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que o quê? Que eu te enviei Naamã, meu servo, para quê? Para que o restaures da sua lepra. Olha isso. Note, irmãos, a menina diz: se o meu Senhor estivesse na presença de quem? Do profeta. Ela é muito clara na sua declaração. Ela diz do profeta: ele, o profeta, o restauraria da sua lepra. Naamã, empolgado, diz ao rei. O rei, empolgado, porque Naamã, diz a Bíblia, era um homem valoroso, era um homem querido, era uma pessoa que todo mundo queria bem, queria que ele ficasse bem. A lepra era, irmãos, uma sentença de morte.
A pessoa que era contaminada com a hanseníase, com o vírus da hanseníase, ela era praticamente uma pessoa destinada a morrer miseravelmente. A lepra comia, olha para cá, irmãos, a lepra comia, né, a carne da pessoa pouco a pouco. Ela ia definhando, você imagina, ia caindo os pedaços, apodrecendo. Ficava ali um morto ambulante, qualquer hora dessa a pessoa morria. Então é dito, é só ir lá que vai ficar curado. Ele chega ao rei, o rei se apressa, mas o rei vai naquilo que ele entende. Ele não entende do espiritual. Ele não entende das coisas de Deus, nem de Israel ele é. Ele entende de política. E ele vai pelas vias que ele está acostumado, né? Esse contato, né, entre governantes. E ele manda uma carta dizendo: olha, eu quero que você saiba, fique ciente que esse camarada que está aí é meu servo. E eu estou enviando para que você cure. Como você cure? Porque na ideia dele, funcionava em Israel como funcionava na sua nação, onde os profetas, os sacerdotes eram subordinados ao rei, onde os monarcas eram vistos como deuses, filhos dos deuses. Então ele imaginou, é só eu chegar lá, dou uma ordem para o rei dá uma ordem para o outro e está tudo feito. Mas quando essa notícia chega aos ouvidos do rei de Israel, diz assim a palavra de Deus, leia comigo, versículo 7. E sucedeu que, lendo, acharam, amados? Amém? Lendo o rei de Israel a carta, qual foi a reação dele? Rasgou as suas vestes, rasgou a roupa. Era o sinal do judeu, ou de maior grau de humilhação, de, reconhecimento da sua miserabilidade, ou indignação. Nesse caso, olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui, né? Rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da lepra. É como quem diz: meu amigo, isso é sentença de morte, eu não sou Deus. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver essa situação? Eu não sou Deus, eu não tenho como curar esse homem. Aí ele diz assim, olha, no final do versículo: pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Olha para cá, irmãos, presta atenção, desvia tua atenção não, que é exatamente o que o diabo quer, que você venha à igreja e não absorva a palavra. Você acha que louvor sustenta crente na fé? Sustenta não. Louvor é adoração a Deus. O que nos faz fortalecer a nossa fé é a palavra. E essa é a hora que Satanás mais trabalha, para que a sua mente fique voando. Ninguém fez nada não, eu estou falando do que eu estou sentindo. Amém? Ninguém fez nada, mas eu consigo sentir aqui. Deus começa a me mostrar quando a sua mente começa a vaguear, a devagar por aí afora. Repreenda, isso é o diabo. Porque se você não tem alimento espiritual, você enfraquece. Passa aí 7 dias, 15 dias sem comer. Não estou mandando não, tá? É só um exemplo. Passa 15 dias sem comer, para tu ver se seu corpo não definha. Você não se sustenta de pé. Se você fica sem se alimentar espiritualmente, o espírito também definha. Por isso que tem gente que chega na igreja, e não consegue orar, não consegue ler a palavra, não tem vontade de ficar. É aquela moleza, é o espírito enfraquecido, irmãos. E é assim que Satanás quer manter as pessoas. Não deixe, repreenda ele. Amém? Não deixe. Somente quiser vaguear, fala: epa, não, estou aqui ligado em Deus, em nome de Jesus. É porque eu não faço mais, mas antigamente eu fazia, às vezes, eu dizia assim, eu falava assim, de supetão na hora da mensagem: quem vai para o inferno, diga amém. O que você acha que acontecia? Um monte de gente gritava amém, com toda a força. Nem ouviu o que eu falei. Tá? Outros não, é porque estava numa empolgação, está ali, né?
cheio de energia e vai no impulso. Mas outros não sabem nem o que está falando. Então fique atento, amém? Repreenda, amém? Glória a Deus. Então ele disse assim, olha, ele está buscando ocasião contra mim. É contra mim. Irmãos, isso é um sintoma das pessoas sem direcionamento espiritual. Ela recebe uma notícia e ela interpreta tudo errado. É tudo fora de contexto. Eu estou perguntando a você, o rei da Síria, ele estava querendo guerra contra o rei de Israel? Esse era o motivo da carta? Sim ou não? Hein, irmãos? Não. Claro que não. É evidente que não. Não era a intenção dele machucar, revoltar, chatear. Ele estava, na verdade, pedindo ajuda, pedindo socorro por alguém que ele queria bem. Na verdade, era uma demonstração linda da parte de um rei. Pedir a outro rei um favor que não era nem para ele, era para um terceiro. Mas o rei de Israel não consegue interpretar assim. Se revolta, rasga a roupa do seu irmão aí. Está lembrando de alguém? Está lembrando? Né? Qualquer coisa, tá a pessoa rasgando a roupa, tá revoltado, tá indignado e não sei o que, porquê. E o pior é que a gente às vezes não consegue explicar para a pessoa que aquilo que ela está sentindo, que aquilo que ela está, pelo qual ela está reagindo, não tem nem razão de ser. Não é nada daquilo, está totalmente errado. Mas entra na cabeça de algumas pessoas. Olha aí para o seu irmão, olha aí. Para algumas pessoas não entra. Não entra. Quer lutar contra mim, quer guerrear contra mim. Que o cara estava pedindo ajuda. Agora imagina quantas vezes isso acontece no dia a dia das pessoas. Você acha que está restrito só a essa história? Não. Isso acontece muito. Eu sei que vocês estão tudo distante aí um do outro, mas se conseguir, tenta aí, mesmo de longe aí. Pergunta para o irmão, o que é que tu acha aí, irmão? Acontece só aí, só na Bíblia que acontece isso? Será que você nunca viu isso acontecer? As pessoas reagirem, né? Vai querer matar um mosquito com um canhão. Né? Não, eu ia falar nisso, gente, eu estava lembrando aqui. Né? Eu falo por mim, eu lembro quando eu era pequeno, que a muriçoca me picava, o mosquito me picava, eu ficava tão indignado que falava assim, se tu fosse do meu tamanho. Porque era pequenininho, você tentava matar, o bicho voava, você dizia, se fosse grande. Mas se fosse grande, se fosse grande não picava, sugava a pessoa toda, de uma vez só. Mas tem gente assim. Essa é a reação de muita gente. E isso já faz uma demonstração, uma separação muito clara de como está o interior da pessoa, de como é sua vivência espiritual. Falta total de interpretação. O cara nem sequer apresenta a carta a Deus. Você lembra de Ezequias? Quando recebe, ele sim recebe ameaça. Ele sim recebe, né, a carta dizendo, vou destruir tudo. Ele não tinha poder de reação, estava cercado. O que ele faz? Ele vai para a casa de Deus, coloca as cartas diante do altar de Deus e diz, está aqui, Senhor, está aqui que estão dizendo contra mim. Mas não é só contra mim, não é contra o Senhor também. Estão dizendo que vão entrar aqui e vão acabar com tudo. Ele, ao invés de se desesperar, ao invés de se rasgar as vestes, ele vai apresentar diante de Deus. Essa é a atitude correta quando você está sob pressão. Porque eu não estou dizendo, irmãos, que não existam pressões sobre a nossa vida. Existem muitas. Mas a maneira correta de reagir frente a elas é que vão determinar muita coisa no seu dia a dia. Muita coisa. Você pode reagir constantemente como uma pessoa desvairada, como uma pessoa sem senso. Por favor, eu estou pedindo em nome de Jesus, diga aí para os seus irmãos aí, pode dizer mesmo de longe, tá? Mesmo de longe, mesmo de máscara, eles vão entender você. Diga aí para o seu irmão aí, você é inteligente. Você é inteligente. Diga aí, irmão. Você é inteligente. E pessoas inteligentes pensam.
Pessoas inteligentes pensam. Por que rasgar as roupas? Por que, né, fazer escândalo? Por que vou matar, vou acabar, vou destruir? Você fez contrato com Satanás? Que quem veio para matar, roubar, destruir foi ele. Não é missão nossa, não é missão dele. Que coisa é essa? Vou matar, vou roubar, vou destruir. Olha. Precisa dizer que a pessoa está com algum mal perturbando. Quer dizer, a própria boca da pessoa revela, irmãos. E às vezes você não está matando, roubando, destruindo coisas. Você está matando, roubando, destruindo seu próprio nome. Seu próprio nome, sua própria honra. Seu próprio ser. Jogando na lama como se não valesse nada. Tá? E eu posso te garantir uma coisa. Tudo é doce. Tudo é maravilhoso quando Satanás apresenta uma proposta. Ele nunca apresenta uma proposta dizendo, não, faça isso aqui, faça a minha vontade, você vai sofrer bem muito no futuro. Não. Sempre é muito doce. Tá? Você tem uma raiva grande. Deixa eu perguntar aqui aos irmãos. Irmãos, perguntar aos irmãos aí também, nas redes sociais e o pessoal na gravação. Você já tropeçou em algum móvel na sua casa? Mas daquela topada mesmo, segura, da dor vindo lá de baixo até a cabeça, assim, não ressola. Qual é a vontade que você tem? Não é? Você olha assim, trinca até os dentes. Ou vontade, né? No fight com o sofá. Mas você já parou para prestar atenção que coisa sem senso que é esse pensamento? Porque na verdade o móvel estava onde? Parado. Ele foi agredido. Ele que foi chutado, né? Ou levou uma canelada. Foi ele, não foi você. Mas a pessoa vou destruir. Tem gente que destrói, irmão. Eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer. A pessoa quebrar um móvel todinho que tropeçou nele. Sem senso. Vai vestir a roupa, aí o negócio está enganchado, aí a pessoa rasga a roupa. Tá? Vai lavar a louça escorrega, né? Nem quebrou, mas ela termina de quebrar, só de ódio, só de raiva. Diz aí pro teu irmão, você não está bem não. Você precisa de ajuda. Urgente. Urgente. Irmão, já vi gente que estaqueia o cabelo. Já vi gente de raiva cortando o próprio cabelo. Estou falando sério. De raiva. Misericórdia. Um rei sem equilíbrio. Isso acontece com muita gente. Você está me entendendo? Vamos adiante aqui, irmãos. Versículo de número 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel, o quê? Rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eu aprendo duas coisas aqui nesse verso. Primeira, o que você faz na sua casa, no seu palácio, pode chegar lá na rua. O rei não rasgou a roupa no meio da rua, rasgou em casa. E você pensa que as pessoas não estão vendo o que você faz. E você pensa que as pessoas não estão comentando o que você faz. E eu sei que a maioria das pessoas, quando não estão no direcionamento espiritual, faz assim, ó. Tô nem aí. Lembra daquela música antiga, chata que só que tinha? Tô nem aí, tô nem aí. É, gente desse jeito, tô nem aí. Pois é, agora. Agora. Mas tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo.
o que ele fez lá no palácio, chegou lá na casa do profeta. Alguém foi dizer, um fofoqueiro com certeza, né? Mas foi dizer, um fofoqueiro crente, porque foi dizer ao profeta, mas foi dizer, na verdade estou brincando aqui, mas é para exemplificar que, irmãos, a gente tem que pensar antes de agir. E o profeta manda uma mensagem para o rei. Foi difícil, foi o mensageiro chegar para o rei, né? Para dizer, olha, o profeta está dizendo por que você rasgou suas vestes. O rei deve ter pensado, quem é que foi dizer? Quem é o dedo duro aqui, o setinho que vai dizer lá? Né? Por que você rasgou suas vestes? Faz o seguinte, manda vir até mim. Para saber que há profeta em Israel. Essa mensagem não era só para Naamã, irmãos, essa mensagem também era para o rei. Era para Naamã para dizer, olha, tem saída para você, tem jeito para você, seu problema não é insolúvel aos olhos de Deus, Deus tem saída para a sua vida, mas era uma mensagem para o rei para dizer também, cara, você está errado, não precisava você se desesperar, não precisava você se expor a esse ridículo na frente das pessoas, bastava você vir até mim, cara, traz o homem até mim aqui que você vai ver que Deus vai operar um milagre em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Glória a Deus. Verso de número 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro à porta da casa de Eliseu. E aqui é algo maravilhoso que acontece. Versículo 10. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Note o seguinte, queridos, a mensagem era muito clara. Qual era a direção a ser seguida? Anote isso. Isso chama-se orientação. O Senhor Deus trabalha com orientação. Ele diz o que é para fazer. Amém? Orientação. Diz aonde é para ir, diz como é para fazer 7 vezes. Diz o que vai acontecer, é profecia. Se você se lavar 7 vezes, a tua carne te tornará, ou seja, ela vai retroceder o seu estado original e você vai ficar purificado da doença. Ela não vai só retroceder, porque retroceder podia ser que ela sarasse e um tempo depois voltasse a ter, né, a doença. Mas ele diz bem claramente, você vai ter a carne, né, refeita e você vai ficar purificado, limpo, livre desse mal. Pergunto eu a você, o que Naamã foi fazer em Israel, irmãos? Silêncio me assustou agora. O que ele foi fazer em Israel? Ficar curado. Esse era o motivo da carta, ficar curado. Tudo isso era para esse fim, ficar curado. O que Eliseu está dizendo para ele? Como ele ficar curado. Está correto isso? Faça isso. Se você fizer isso, vai dar certo. Era para o homem dizer, amém, glória a Deus. Vou lá fazer e vai ser bênção, vai ser de Deus. Né? Ele não diria isso, porque ele não era crente, mas a gente vai por esse caminho. Foi isso que aconteceu? Versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, e saiu. Quantas vezes eu disse aqui em reuniões, em pregações, em mensagens, mas há um bloqueio espiritual na vida de muita gente que não consegue aprender isso. Eu já disse, irmãos, compreensão não é requisito para obediência e colaboração. Na vida cristã, compreensão não é um requisito
para obediência e colaboração. Deus não precisa me explicar, Ele só precisa dizer. Mas tem gente que não aprende isso. Tem gente que vai em busca de orientação. Você orienta e você diz, faz assim, assim. Se assim, assim é de acordo com o que a pessoa pensa, ela faz. Se assim é assim, ou seja, a orientação choca-se com o que a pessoa tem por preceitos, ela não faz. Eu tenho ensinado aqui e vivo. Ensino e vivo. Não adianta dar a segunda orientação a quem não atendeu ainda nem a primeira. Não adianta. Por que não adianta, pastor? Desperdício. E no reino de Deus há uma clara objeção ao desperdício. Nunca houve uma multiplicação de pão e peixe para que as coisas sobrassem e ficassem sobrando. Jesus dizia, recolhe para que nada se perca. Há uma orientação dizendo, não lance pérolas aos porcos, nem o que é santo aos cães, porque eles vão estragar, eles vão destruir. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Sim ou não? Guarde isso na sua vida, isso vai te fazer uma mudança grandiosa se você aplicar. Lembra? Ouvir e praticar. Tudo na obra de Deus, tudo no reino de Deus, segue ordem. Ordem indica dois princípios, guarde isso. Ordem indica organização. E ordem indica hierarquia. Tá claro? Tá claro? Tudo que funciona, obedece esse princípio. Tudo que é desorganizado tende a ir mal ou não funcionar. Ou não funcionar. Uma boa empresa é aquela que segue o princípio de ordem, ou seja, ela tem organização e hierarquia. Quando isso é quebrado, as coisas desandam. Tá claro? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você consegue entender isso? No reino de Deus também é assim. Sempre é assim. O fluxo, o único fluxo de Deus para o ser humano é Deus, altar, átrio. A unção só flui nesse sentido. Deus, altar, aliança, sacrifício, átrio. Nunca o contrário. O contrário é sempre pedido. O contrário é sempre adoração. O contrário é sempre súplica. O contrário sempre é direcionamento, no sentido de pedir, Senhor, o que eu faço? Senhor, para onde eu vou? A gente não dá ordem em Deus, a gente não aconselha a Deus, a gente não discorda de Deus. Dá para entender isso? Sim ou não? Mas nem todo mundo pratica. A maioria reluta igual peixe que está no anzol e fica dando solavancos. Só se machuca. Espiritualmente só se machuca, porque não se rende ao direcionamento de Deus. Não se rende. Ele estava em busca de cura, é apresentado para ele a cura. Mas essa cura não é solta, ela segue ordem. A unção de Deus passa pelo profeta para chegar até ele, dizendo: vá até o Jordão, é lugar específico, 7 mergulhos, e você vai ser curado. Ao ouvir aquilo, não se ouve aleluia, não se ouve glória a Deus, não se ouve amém, se ouve indignação. Olha para o seu irmão aí. Olha aí, olha de novo, vai para trás, para frente, por favor, estou te pedindo, em nome de Jesus.
Quantas dessas pessoas, ao invés de dizerem amém, oh Deus, amém, se indignam também, se chateiam, quando ouve algo que não é do seu agrado, quando ouve algo que não concorda, que acha que não é o correto, igualzinho Naamã, se indignam, e alguns se indignam e saem. E você fica pensando, mas espera aí, o que eu disse foi para te abençoar, o que eu disse foi para mudar a sua vida, não para perturbá-la. Mas ele se indignou e ele saiu. Você me compreende? Sair nem sempre significa ir embora. Dá para ficar e mesmo assim não está aqui. Dá para ficar e ainda assim não está aqui. Não está em aliança com Deus. É isso que a Bíblia diz. Vamos adiante, queridos. Vocês aguentam um pouquinho mais ainda? Não? Paramos? Vamos continuar. Porém Naamã se indignou, estou no verso 11 ainda, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, pensamento meu, minha ideia, minha concepção, meu jeito, minha criação, minha cultura, o meu eu falando, né? Eu falando comigo mesmo, myself. Olha o que ele diz aqui, ó. Eis que eu dizia comigo, falando comigo, certamente, com certeza, né? Ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, não é nem meu, é dele, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele já tinha criado todo o roteiro de como seria o encontro dele com o profeta. Ele já tinha predeterminado como aconteceria o milagre. E eu vim nessa manhã para te dizer, não é bem assim que funciona, irmãos. Você não determina nada sobre a vontade de Deus. Nem eu. Deus faz como Ele quer. Goste você ou não, concorde você ou não, Deus faz como Ele quer. E é aí onde entra o maior choque. O maior choque de quem tenta servir a Deus pelo seu próprio direcionamento. Quem tenta servir a Deus pelo seu próprio pensamento. Eu achava, eu pensava, eu dizia, eu acreditava. Lembra que eu falei do fluxo? O fluxo do Espírito Santo é sempre Deus, altar, átrio. Naamã queria inverter o fluxo. Ele queria direcionar como é que seria processada a bênção. E por isso ele se indignou. E eu perguntaria a você, presta atenção aqui. Eu perguntaria a você, quantas vezes você já se indignou por não aceitar, por discordar, por dizer assim, eu achava, ou eu acho, ou eu penso que o certo deveria ser assim. Eu não sei se você vai sair daqui alegre, feliz, machucado, magoado, abençoado, isso vai ser uma escolha só sua. Mas eu vou te falar toda a verdade como está na Bíblia. Amém? O que você faz com essa verdade é você e Deus. Já falei anteriormente e repito hoje. Deus não está nem aí para o que você acha ou deixou de achar. No sentido de direcionar o que Deus vai fazer. Não o que você precisa, não o que você almeja. Não, isso não. Isso não. Deus está de olho em você, Deus escuta você, seus anseios, suas vontades, né? Suas necessidades. Não é que Deus vai te dar o que você quer, mas Ele vai propiciar para você o que você precisa.
O que você necessita, Deus vai fazer chegar para você se você for fiel a Ele, se você tiver aliança com Ele. Mas eu estou falando de você direcionar como as coisas de Deus têm que acontecer. Isso não funciona, isso não vai acontecer. Isso só vai colocar você em rota de choque com o poder de Deus. E eu perguntaria a você, quem ganha nessa guerra? Sua vontade ou a de Deus? Ora, Jesus já deixou bem claro como é que funciona isso. Seja feita a tua vontade. Jesus deixou isso claro, tanto em oração como em prática. Orando, Ele nos ensinou dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Orando. Mas na prática, lá no Getsemane, quando Ele pede a Deus, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, disse Jesus, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ele queria diferente. Sim ou não? Sim, irmãos. Sim. Ele queria diferente. Se for possível, vencer. Sem passar por chicote, coroa, né? Soco, cuspida. Se for possível passar, né? Salvar esse povo sem cruz. Eu quero. E não tem nada de errado nisso. Errado estaria ele querer sofrer. Não é bom sofrer, vamos sofrer, eu quero sofrer. Não, ele não queria sofrer, mas ele aceitou sofrer, porque era a única forma de nós sermos salvos. Então ele diz, seja feito como o Senhor quer. Acabou. Acabou. Você está me entendendo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? O problema de muitas pessoas, muitas, é porque escutam isso, mas não deixam descer para o coração. Vamos adiante aqui. Diz a palavra de Deus. Versículo 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se, se foi com indignação. 2 vezes é repetido isso. Ia embora indignado, ia embora revoltado, ia embora chateado. 2 vezes. Para mim indica um grau, né, elevado. Ele se indignou e agora se indigna mais ainda, sabe? É como muitos de nós, eu não sei se você também é assim, que quanto mais você fala, mais raiva tem. Você começa a contar um negócio e a raiva vai subindo. É melhor calar, porque quanto mais a gente fala, mais a raiva acompanha. Na mão. Se indignando. Mas não era justa essa indignação. Não era correta, porque ele estava interpretando tudo errado, irmãos. Amém? Eu separei aqui um versículo importante que diz, em Provérbios capítulo 16, verso 32, a Bíblia diz assim, melhor é o longânimo. Essa palavra longânimo significa uma pessoa que tem muito ânimo. É uma pessoa paciente. Muito ânimo, uma pessoa paciente. Melhor é o longânimo do que o que governa, né? Do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que domina uma cidade. É melhor o longânimo do que o valente. É melhor ser paciente do que agressivo. É melhor dominar a si próprio do que ter o governo de toda uma cidade. Aqui é uma indicação de qual caminho que nós deveríamos seguir. Não é fácil, acredite em mim, não é fácil. Muitas vezes eu fico no limiar de uma situação terrível. Você não tem ideia de quão pressão eu enfrento toda semana. É problema de um, é problema do outro, e eu tenho que estar ajudando os irmãos. E às vezes, irmãos, é difícil, porque você diz para a pessoa, porque está bem claro para nós a saída. É só fazer aqui, irmão. Vem cá. Entra aqui, segue nessa linha aqui, vai dar certo para você. Você vira as costas, quando volta a pessoa está exatamente no sentido contrário do que você falou. Não dá vontade de dizer miserável. Ai, te dando, vai para o inferno, praga ruim. Mas a gente não pode falar isso. Não pode. Aí lá vem a pessoa depois toda quebrada, toda arrebentada. Aí você fala, não, meu, vem cá. Ó,
Deixa eu te falar. Amém, pastor? Amém. Amém. Deus, você acha que isso é fácil? Isso não é fácil. Isso não é fácil. Mas a gente quer ver as pessoas mudando de vida. Nós queremos ver as pessoas sendo transformadas, sendo abençoadas e sendo felizes. Porque para isso foi que Jesus morreu. Para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, e não uma vida miserável, de angústia, de tristeza, de solidão, de depressão, de indignação, de raiva, de decepção. Isso não é para nós, irmãos. O que foi dito é: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem gente que está comendo, mas nem o pior. Ela está comendo o pior do pior. É uma vida insuportável. É uma vida, sabe, angustiada o tempo todo. E só cresce, só cresce, só cresce. Não é o que Deus quer, mas precisa você colocar em prática. Não adianta só eu falar. Você precisa colocar em prática na sua vida. Diga graças a Deus. Amém. Vamos adiante aqui, irmãos. Versículo 13. 2 Reis, capítulo 5, verso 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: olha que coisa linda. Toda vez que eu prego sobre esse tema, eu fico maravilhado de ouvir isso. Eles disseram: meu pai, olha que coisa maravilhosa. Chamaram o seu patrão de pai. Ele era um cara valoroso. Ele era valoroso. Não era um Zé Ninguém, não era uma pessoa, sabe, terrível. Era um homem valoroso. Mas mesmo pessoas valorosas, mesmo pessoas boas, às vezes fazem besteira. E eles disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, ou alguma grande coisa, porventura não a farias? Não a farias. Eu não estou criticando, mas eu preciso perguntar: quem aqui antes de ser cristão evangélico era católico? Tem alguém que era católico? Muito bem. Desse pessoal aí, alguém chegou a fazer e pagar a promessa? Não. A maioria é cristã evangélica desde cedo, né? Mas você sabe como é que funciona. A pessoa ela faz uma promessa, e se ela alcança por sua fé aquela graça, ela se vê obrigada a pagar aquilo. Eu cheguei a ver lá no Ceará, pessoas indo para, por exemplo, para o Canindé, irmãos levando cruz no meio da estrada, cruz nas costas. Troço difícil, pesado. Quantas pessoas vão, sabe, não sei quantos, eu não estou criticando, eu estou dando exemplo. Quantas pessoas vão não sei quantos quilômetros de pé, de joelho, anda um pouquinho, vai um tanto de joelho, anda mais um pouquinho, um tanto de joelho, pagando uma promessa. Nós sabemos da Bíblia que isso não precisa. O preço do milagre já está pago por Cristo. É só receber pela fé. Amém? Mas eu acho admirável no sentido da pessoa fazer um esforço. Fazer um esforço. Então ele está dizendo aqui: se o homem de Deus tivesse dito uma coisa dificílima para você fazer, você não ia fazer? Você ia fazer. Quanto mais se disse só isso. Ele falou aqui, olha, quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Eles estão dizendo: é simples. Não custa nada, é só obedecer. Tá? Quando eu era pequeno, Tiago, os pregadores mais antigos diziam assim: é o alfabeto do crente, obedecer. Tá? É só obedecer, ficarás purificado. Versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão
7 vezes. Aonde? No Jordão. Quantas? O que foi que o profeta disse? No Jordão, 7 vezes. O que aconteceu com ele? A sua carne tornou, e aqui está um grande milagre, a carne ficou limpa das feridas abertas da lepra, mas não só isso, na minha Bíblia, creio que na sua também, está escrito, tornou como a carne de um menino. Não foi mais como a carne de um general, todo cheio de cicatriz, todo cheio de lapiada. Você sabe que naquela época era assim, as pessoas viviam cheio de cortes, os soldados. Mas não, a carne dele como a carne de um menino. Está escrito na minha Bíblia. Foi muito além do que ele queria. Ele só queria que saísse a lepra. Eu tenho certeza que se alguém dissesse assim, Naamã, você vai ficar curado da lepra, mas vai ficar com cicatrizes. Eu imagino que ele diria, meu filho, cicatriz por cicatriz, eu já tenho, eu quero ficar é bom. Ficar com mancha, problema. Depois eu vou lá na esteticista e resolve isso. Mas eu quero é ficar curado. Não, meu filho. Deus sempre vai além do que você imagina quando você obedece. Ele não só ficou curado, mas a carne como de um menino e ficou purificado. Diga graças a Deus. Você compreende o que eu estou dizendo, sim ou não? Obedecer. Obedecer. É só isso que falta. Obedeça a Deus. E tudo que você almeja de alegria, felicidade, o Senhor vai te presentear muito além do que você imagina. Simplesmente por quê? Porque os pensamentos de Deus são maiores. Ele sempre vai estar à sua frente, sempre. Sempre. Você deseja só isso, Deus te surpreende. Você deseja só esse tanto, Deus chega com abundância. Ele sempre vai além, irmãos. Quando você obedece. Naamã quase que volta para casa com lepra. Quase. Só não voltou porque deu tempo de alguém falar e ele ouvir. De novo, olha aí para os seus irmãos. Por favor, pergunte a essa pessoa a quem você escuta. A quem você escuta? A quem? Porque se você escuta pessoas que te dão bons conselhos, isso poderá mudar o rumo da sua vida, porque a Bíblia diz, na multidão de conselhos ou de conselheiros, há sabedoria. Tem gente que realmente se chateia, tem gente que realmente tem, sabe, o pavio meio curto igual eu. Mas começa a ouvir. Começa a ouvir. Porque é engraçado demais. Principalmente na faculdade. O pessoal fala assim, ai, cara, você é tão calmo. Eu falei, é bom falar com você, a gente se acalma, tá? Eu digo, Como é? Eu digo, é Deus, porque, meu filho, eu sou pavio curto, sou moçoroense, tenho sangue quente, tá? Meu pensamento é meio acelerado, eu não tenho muita paciência de enrolação, eu quero ir logo pros finalmente, né? Tá precisando disso, tá? Tem dinheiro? Tem, vamos comprar. Não pensar muito não. Vamos fazer o negócio, vamos resolver o negócio. Amém? Mas chega um período na vida que você precisa parar de achar que o mundo gira ao seu redor. Chega um momento na vida que você precisa saber que há pessoas que têm mais experiência do que você. Era o caso do profeta. Naamã era experiente em guerra, ele era fantástico na guerra, era um general da nação mais forte, mas em se tratando das coisas de Deus, ele não sabia, era nada. E lá vinha ele com a estratégia, o profeta vai sair, vai fazer, o profeta não fez nada do que ele achava, ele se descontrolou. E tem gente assim, irmãos, se descontrolando, porque se não tiver no controle, se não tiver mandando, acha que a coisa não funciona. Não tem nada de errado em ouvir conselhos. Eu já dei muitos exemplos aqui na igreja. Muitos. Que eu não tenho problema nenhum de determinar uma ação e vir um obreiro meu, um auxiliar meu, dar uma opinião, pastor, tal coisa, eu analiso. Para mim não é demérito mudar de ideia. Porque, para mim,
Se eu penso, eu posso mudar de ideia. Simples assim. Não me vergonhe de pensar. Não me vergonhe de mudar de ideia. Mas quando eu sinto que algo é direcionamento de Deus, não sei se você consegue sentir quando é você e quando é Deus. Se você não sente, busque, que você vai ter isso também, tá? Para quem é servo de Deus, para quem vive no direcionamento do Espírito Santo, você consegue saber quando é sua opinião e quando é ordem de Deus. Eu consigo saber. E quando é ordem de Deus, meu filho, eu não quero nem conversa. Pode vir quem vier e dizer eu não concordo. Problema se você não concorda. Problema. Já teve gente que falou assim, pastor, desse jeito eu vou sair da igreja. Saia, filho. Saia. Vá para o inferno. Eles não rejeitam ninguém lá. Pense, a concorrência lá é forte. Eles estão de braços abertos. Tá? E o negócio lá é quente. Tá? Eles estão de braços abertos. Quando eu digo que a pessoa, ela está dizendo que vai sair, vai se desviar. Vá. Mas enquanto aqui, eu vou te falar a verdade. Não tem problema de mudar. Ontem nós tivemos uma reunião, o pessoal testemunha aqui. Eu estava com um planejamento, recebi uma orientação, analisei, concordo, realmente, esse pensamento aí é melhor do que o que eu estou tendo, vamos mudar, problema nenhum com isso, não tenho nenhuma vergonha, interprete isso como fraqueza, para você ver onde é que vai dar, isso não é fraqueza não, irmãos, tá? Isso não é fraqueza, isso é você apenas aprender a receber conselhos, obreiros, tá? Receber conselho, tá? Amém? Recebe conselho. Eu vi rodando, depois parando, eu falei, misericórdia, está estreando hoje, já queimou, está amarrado, né? Em nome de Jesus. Você está entendendo, sim ou não? Ele ouviu o conselho, obedeceu, tá? Aos seus servos, né? Amém? Na verdade, não. Ele obedeceu a Deus, ouviu o conselho dos seus servos, que era baseado na orientação do profeta, que era baseado na ordem de Deus, e deu certo, e ponto, vai sempre dar certo, quando você atender. Não faça como o rei, não faça como Naamã, se indignando, se desesperando, siga a orientação de Deus, que vai dar certo em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Primeiro eu gostaria de falar com o pessoal que nos acompanha, né, nas mensagens. Eu tenho pedido para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. É um propósito de Deus que nós temos ali. E peço para que você compartilhe essas mensagens. Eu descobri uma coisa, que nem todos os que se inscrevem ativam lá o sininho para receber, né, o aviso de que tem mensagem nova lá. Então faça isso. E principalmente compartilhe as mensagens com quem Deus te direcionar. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção grandiosa em nome de Jesus, tá bom? Então, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, no nome de Cristo.